Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula número 3 de Inglês Técnico com foco em SCT. O meu nome é Neto e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, né, que foi a aula número 23, só que aqui o nosso foco é a nossa Listening and Reading Class number 3, então a nossa aula número 3 de práticas de escuta e leitura. Então, como vocês já sabem, seguindo o nosso ritual padrão, nós vamos rodar o vídeo novamente, o vídeo lá da aula 23. Então vocês percebam que nós estudamos alguns conteúdos ali naquela aula, pegamos alguns assuntos da nossa área de saúde e segurança do trabalho e agora nós vamos praticar aquele conteúdo, só que com foco em escuta e leitura. Então, mais uma vez eu vou, pensar alguns pontos que eu achei interessante, algumas reduções, até uma questão de pronúncia também, vamos explicar aqui para vocês. E nós vamos passar fala a fala daquele nosso conteúdo da aula anterior, beleza? Então, eu vou executar o vídeo aqui e nós vamos fazer a leitura do conteúdo como nós fizemos nas outras duas aulas. Então, nesse momento, muito foco, né? Então, procure fugir das distrações, saia das redes sociais, foco aqui na aula, porque é uma aula bem interessante. Então, a nossa aula número 3, para aqueles que ainda não estão inscritos na nossa lista de e-mails, na verdade, então se inscrevam. Esse aqui é o endereço, mas aqui no link dessa aula, aqui no comentário dessa aula tem um link, você pode clicar e se inscrever. E para você fazer o download do material, você precisa entrar no meu canal do Telegram. O link também está aqui na parte de comentários. Se você ainda não me segue lá no Instagram, meu Instagram é @inglêstecnicosst, então não deixe de me seguir lá. Tem muitos conteúdos que eu também compartilho por lá. Além disso, eu sempre abro a caixinha de perguntas para tirar dúvidas das pessoas que me seguem na página. E aí você também pode se inscrever aqui no meu canal do YouTube para você dar aquela força para o canal. E se possível, se não tomar muito seu tempo, deixe aquele like maroto para que possa aumentar o alcance desse vídeo. Beleza? Então eu vou executar o vídeo. E aí nós vamos fazer a mesma prática que nós fizemos nas duas aulas anteriores. Vamos lá. For every small business, work health and safety is a key responsibility. All small business owners and operators need to ensure that work health and safety is a part of their business planning to ensure that people at work are safe. Achieving good work health and safety outcomes improves your bottom line and enables success. To help small business, SafeWork SA has developed a guide and checklist. By following just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. Setting up a safe workplace is step 1. Well, managing work health and safety isn't difficult. It's about leadership, it's about commitment, it's also about communicating what the requirements are and then making sure that everybody actually understands that to take the responsibility and the ownership required to make it successful. We just want everybody to be safe. E aí, deu para entender alguma coisa? Lembrando que o áudio dessa aula está lá no canal do Telegram, então se você ainda não baixou, vai lá para baixar porque ele vai sair do ar. Deixa eu fazer uma verificação aqui do nosso áudio. Tá. Beleza. Bom, então aqui eu fiz o corte, né, de cada uma das falas e vocês estão vendo essa caixinha preta aqui no canto. É uma palavra que eu entendi que ela é bem diferente da pronúncia que nós estamos acostumados a ouvir. Então nós vamos escutar, vamos fazer a leitura. Vocês repitam aí da casa de vocês ou do trabalho de vocês, se estiverem numa sala reservada, conseguirem fazer uma leitura, façam essa prática, ela é muito importante, ajuda muito. É importante que você não fique só passivamente aqui nessa aula, só ouvindo, só prestando atenção no que eu falo, mas sim reproduzindo, imitando da melhor forma como você puder. Eu vou falar um pouco mais devagar nesse começo, quando chegar lá no final da aula, que eu faço a leitura completa do texto, aí eu falo um pouco mais de naturalidade, um pouco mais de fluidez. Mas nesse começo eu vou explicando mais devagar. E você tanto pode, se você estiver num nível mais iniciante, não tiver muita segurança de reproduzir, tanto pode imitar a forma como eu estou falando,
Mas se você também tiver já um nível um pouco mais intermediário avançado, aí você pode imitar diretamente o que o narrador pediu, que meu telefone está tocando. Bom, como eu estava falando, você pode tanto imitar a forma como eu estou lendo, fazendo a leitura do conteúdo, ou também, se você já estiver num nível melhor, sentir essa segurança, conseguir, enfim, entender o que o narrador fala. Opa, só adiantar a câmera aqui. Entender o que o narrador fala e conseguir reproduzir por ele, porque você vai ver que o som é diferente. A pronúncia das palavras é diferente, ele é de uma outra nacionalidade, eu não sei se ele é australiano, mas enfim, ele tem um inglês bem diferente. E você também pode fazer com ele, então não tem problema nenhum. O importante é que você treine, tá bom? Então, eu vou reproduzir esse trecho da fala e aí nós vamos fazer a leitura. For every small business, work health and safety is a key responsibility. Então ele começa, né? Ah, não é aqui não. É aqui, estava na frase errada. For every small business, work health and safety is a key responsibility. Então, seguindo aqui uma leitura bem mais tranquila. For every small business, work health and safety is a key responsibility. Para qualquer pequena empresa ou para qualquer pequeno negócio, segurança e saúde no trabalho é uma responsabilidade crucial. E aí, vocês tanto entendam esse business como empresa, negócio ou qualquer coisa que se relacione a uma instituição, né, comercial, tá? Uma coisa interessante, percebam que quando eu fiz a leitura dessa segunda parte, work health and safety is a key responsibility. Só que olha como é que o narrador pronuncia a palavra key. Is a key responsibility. Is a key responsibility. É quase como se ele pronunciasse um K, tá? Mas olha só, eu vou pegar a pronúncia da palavra key, que é chave, e vou mostrar para vocês como é que outros nativos reproduzem ela. Além dele, né? Não de mim, claro. Key. Essa é uma pronúncia britânica. Key. E essa é uma pronúncia americana, quase não tem diferença, né? Então percebam que eu não estou falando que a forma como ele está produzindo está errada, não é isso. Mas a questão é que vocês naturalmente, pelo resto da vida, vão encontrar diferentes formas de pronúncias dessas palavras em inglês, tá? Então não fiquem pensando assim que fulano fala certo e cicrano fala errado, tá bom? Que se tu fala de uma forma, outra pessoa fala de outra, a dela tá certa ou tá errada e a tua pode estar certa ou tá errada. A não ser que a forma como tu fale, digamos que ele falou K, né? Ele falou meio, não fala meio que, ele não dá essa ênfase no I, olha só. Is a key responsibility. Tá? Mas digamos que eu falasse K, muito aberto assim, K, e não K, né? Como ele fala. Se eu falasse K, seria muito diferente, né? Tipo da palavra bolo. Bolo se escreve assim, ó. E aí a pronúncia é meio que cake. Então esse K, se eu falasse K, aí daria uma estranheza, entende? Então quando você destoa muito da palavra, por exemplo, esse health do saúde, né? Aqui, ó, health. Se você falar health, principalmente se você falar health and safety, vão saber que é de health que você está falando, porque é próximo o som. Se você não olhar a minha boca, por exemplo, para não ver eu pronunciando health, se eu falar assim health, você não vai conseguir perceber a diferença nisso. Essa é a chave que eu estou tentando chamar a atenção de vocês, que para você não se ligar exatamente na pronúncia de como alguém fala, porque a língua ela é muito plástica, né? Ela é muito maleável, ela é muito flexível no sentido de pessoas, ainda que nativos de inglês, de diferentes regiões ou de diferentes países, vão falar a palavra de forma diferente, com uma diferença, lógico, é uma nuance, né? Um detalhe, mas ainda assim é diferente, tá? Então,
Só para você não pirar que se você não falar do jeito que tem que falar, ninguém vai te entender e tira um pouco do peso, né? Isso representa um pouco de leveza na hora de você falar, porque você vai ver que existe uma tolerância de erro. Essa tolerância de erro, eu nunca vi nenhum professor de inglês falando sobre isso exatamente, mas eu trabalho em uma empresa, uma multinacional, e eu já trabalhei em outras que exigiam do inglês. E essa tolerância do erro, eu posso até falar sobre isso em alguns outros momentos, mas ela é como se fosse uma convenção. Peraí. Ela é como se fosse uma convenção social de que, ok, ele não está falando certo, mas eu entendi o que ele quer dizer, entendeu? Se você estiver falando em um ambiente corporativo, eu não estou falando aqui de restaurantes estrangeiros, eu não estou falando aqui, na verdade eu não estou falando aqui de nada que seja fora do meu país, tá? Eu estou falando de empresas que são de fora, alemã, coreana, holandesa, enfim, empresas que eu já trabalhei, ou seja, qualquer multinacional no final das contas, mas que estão aqui no ambiente corporativo, tá? Então a experiência que eu troco com você, ela é no sentido de, cara, eu trabalho em empresas que exigem que fale inglês, eu converso com pessoas de fora do Brasil, mas não existe essa pressão ou essa intolerância ao erro, tá? O que existe é uma beleza, só se comunica aí, fala o que tu souber falar, vamos nos comunicar, eu tenho uma mensagem, eu preciso te passar e tu precisa entender, e vice-versa. Você tem uma mensagem, precisa me passar e eu preciso entender. Essa comunicação ela tem que acontecer, e quando você erra, ninguém vai não é que não vão perceber, mas ninguém vai falar nada. Entendeu? Essa tolerância ao erro, ela é muito, muito presente em 100% das empresas que eu trabalhei, ela existiu. Então, não fica pirando. Às vezes a gente pega um exemplo de um cara que foi na Inglaterra, ou ele foi num parque, e aí ele foi falar uma palavra, e o cara não entendeu, e ficou um clima meio estranho. Eu já vi 2 exemplos desse assim. Um de um amigo meu, e um de uma pessoa famosa, que foi dar uma entrevista falando sobre isso, né? Sobre essa experiência de falar uma palavra e ninguém entender. Mas, fora isso, fora no mundo, nos países fora do Brasil, eu não posso falar porque eu não tive, né? Então, dentro do mundo corporativo, isso não vai acontecer. Pelo menos, cara, imagina, se eu trabalhei, das 6 empresas que eu trabalhei, 4 foram multinacionais e 4 foram usando inglês, e 100% delas eu não tive esse problema, então acredito que deva ser uma característica comum entre as empresas. É isso que eu estou falando. Principalmente se forem empresas que lidam com vários polos em diferentes países, tá? Se for uma empresa que é só Brasil e Estados Unidos, ou Brasil e Alemanha, assim, na época da BMW também era meio que só Brasil e Alemanha, era só a nossa planta e eu reportando ou tendo contato com a planta da Alemanha. Então, também não tinha isso. Mas eu não posso falar 100% de todas, né? Porque, enfim, foram poucas experiências que... Samsung também, que era nós e coreanos, então... Mas assim, também não teve, então eu poderia até dizer isso, mas o que eu tenho certeza é que se você tem contato com várias plantas, ou se você está em reuniões onde várias plantas vão participar, China, Itália, Índia, México, Estados Unidos, enfim, aí é que não tem intolerância mesmo. Aí o nível de tolerância ele é gigantesco, porque quando você escuta uma pessoa que mora na China, né, um chinês, fazendo uma apresentação, quando você escuta um indiano fazendo a apresentação, você vê que é destoante a pronúncia de cada um, porque a pessoa tem ela tem não é nem o seu sotaque em si, ela tem um sotaque, obviamente, mas a sua forma de pronunciar também é diferente. Entende? É disso que eu estou falando. Então, eu estou tentando passar essa mensagem para vocês não ficarem com esse peso, porque tem um peso. As pessoas, elas se acham incapazes de falar inglês, elas se acham que vão rir da cara dela, que vão julgá-las, sabe? E eu estou tentando, o meu objetivo também aqui, claro, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio em cima disso, mas meu objetivo também aqui é fazer com que você entenda que é possível. Você não precisa virar meu aluno, você não precisa
sabe, de forma nenhuma. Se você tiver uma outra escola, ou enfim, um outro professor de inglês, pode pegar só esse material aqui, aprender os termos de SST, né, e os termos que eu trago de business e tal, e pronto, levar para sua vida. Eu nunca vou saber, eu vou continuar produzindo aula, então é uma relação que sempre você vai sair ganhando. A verdade é essa. Mas se você se te servir de alguma coisa, não pira com esse negócio. Você não vai ter problemas, ainda que você tenha alguns erros na hora de pronunciar, na hora de montar estruturas de inglês, na hora de posicionar no tempo verbal, que às vezes acontece isso. Eu quero dizer algo que aconteceu no passado, eu acabo usando o presente, ou o futuro, eu acabo usando o presente. Isso é bem comum. Mas sim, só fala. O que as pessoas querem são outras pessoas que consigam se comunicar. E aí, à medida que você consegue se comunicar, você vai correndo atrás de aperfeiçoar, que é o que eu estou fazendo, por exemplo. Então, mesmo tendo trabalhado em várias empresas, mesmo tendo, sei lá, quase 5 anos de experiência do inglês em si, né? Não é, de segurança do trabalho tem 15 anos, mas do inglês em si, quase 5 anos falando, apresentando, fazendo relatório, auditoria, sendo intérprete, enfim. Mesmo assim, eu estou procurando sempre melhorar o meu inglês. Então, porque é uma evolução constante, né? Mas se você está no zero, na rapa do inglês, começa. O importante é começar. E uma das formas de começar é aqui comigo, fazendo a leitura, praticando a escuta, anotando os termos técnicos, fazendo revisões, estudando muito. E aí, isso já é um belo de um começo. Principalmente verbalizando, né? Input e output, né? Você colocando para fora esse negócio, beleza? Então, for every small business, work health and safety is a key responsibility. Eu espero que, apesar de ter falado tudo isso, eu espero que isso tenha servido para ti de alguma forma. Bom, vamos continuar? A próxima é isso aqui, ó. All small business owners and operators need to ensure that work health and safety is a part of their business planning to ensure that people at work are safe. Então, all small business owners and operators need to ensure that work health and safety is a part of their business planning to ensure that people at work are safe. E aí uma outra, a tradução é: todos os donos e operadores de pequenas empresas ou pequenos negócios, como eu já expliquei, precisam se certificar que a segurança e saúde ocupacional fazem parte do planejamento de seus negócios, para que tenham certeza que as pessoas estão seguras no local de trabalho. E olha que interessante. Aqui nós temos 2 vezes a palavra business. Só que na primeira nós temos a tradução como empresas. Então, todos os donos de empresas e operadores, todos os donos de empresas, all small business, all small business owners, todos os donos de empresas, os proprietários de empresas. Aí depois ele fala assim, e os operadores precisam se assegurar, aqui, part of their business. No caso, aparece o mouse aqui, aparece, né? Aqui, no caso ele está falando part of their, aqui, parte do planejamento de seus negócios. Por quê? Porque o operador, ele não é dono da empresa, mas ele também faz parte do negócio. Entende? Então, tem a palavra business 2 vezes ali no mesmo parágrafo de texto, só que ele está falando small business owners, então os proprietários dos pequenos negócios. Aqui, inclusive, na hora que eu traduzi, eu nem coloquei a parte do... não, coloquei sim, pequenas empresas, tá aqui. Então, os proprietários ou os donos das pequenas empresas. O operador também ele é da pequena empresa. Só que aqui, no caso, quem é o dono só é o proprietário, tá? E no caso do business, aí todo mundo faz parte do negócio. Então, os donos da empresa... o business é só dos owners, né? A empresa é só do dono, mas o negócio é de todo mundo. É isso que eu queria dizer. A empresa é só do dono, mas o negócio é de todo mundo, tá? Então, só para você entender porque que tá 2 traduções aí de business da mesma sentença. Isso é uma coisa meio que de feeling também, tá? Não vai ter... você não vai bater o olho assim em todas as situações e vai ver de cara, mas é uma coisa que você vai entendendo com o passar do tempo o que uma coisa quer dizer quando ela está
dependendo da estrutura da frase ou dependendo do contexto da frase, e aí você vai entender o significado dela, o sentido da frase, tá bom? Bom, aqui eu separei mais uma palavra, que é essa aqui, ó. At work are safe. Aqui, ó, a palavra safe, que é seguro, vocês percebam que eu pronuncio assim, ó, safe, safe. Aqui, bora ver mais uma vez, eu peguei a pronúncia de safe. Aqui, ó. Safe. Safe. Então, não é tanto safe, né, say, mas é safe, safe. Como se fosse um... É que também não é seco, né, safe, não é safe. Por isso que tem esse ezinho, safe, safe, tá? Mas olha como é que ele pronuncia. At work are safe. At work are safe. Ele não pronuncia tão safe. É quase um safe, safe. É como se fosse um som entre o A e o E, né? Safe, 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 tá bom? Então só para vocês também saberem que é mais um exemplo de uma palavra que tem essa flexibilidade. Próximo. Achieving good work health and safety outcomes improves your bottom line and enables success. Achieving good work health and safety outcomes improves your bottom line and enables success. Então, achieving good work health and safety. Deixa eu pegar o outcomes para facilitar a leitura. Achieving good work health and safety outcomes improves your bottom line and enables success. Tá? E aí é legal também, vocês viram que eu li a primeira vez, só que o outcomes, se eu fosse colocar na segunda frase, não faria sentido. Então eu reli a frase, colocando o outcomes na primeira, junto com a primeira frase, né? Então, achieving good work health and safety outcomes improves, aí sim eu começo a segunda frase. Isso, acho que, bora ver se ele mesmo faz assim. Achieving good work health and safety outcomes improves your bottom line and enables success. Vocês viram que ele mesmo faz essa pausa, né, entre o outcomes e o improves. Então, para facilitar também a sua leitura, leia da mesma forma. Achieving good work health and safety outcomes improves your bottom line and enables success. Tá? Se tiver alguma dúvida de alguma palavra, o outcomes ou achieving, qualquer uma que seja, pegue essa palavra, vai no... Eu sempre tô recomendando esse site. Cadê? Esse site aqui, eu sempre recomendo ele. Existem outros, eu posso de repente trazer outros para vocês também, acho que é interessante, mas eu sempre tô recomendando esse daqui e eu sempre recomendo esse daqui também, ó. Então tá com dúvida, não sabe como pronunciar uma palavra, esses dois sites aqui. Eles vão facilitar teu entendimento ainda melhor nas palavras em inglês, tá? Então, conquistar bons resultados na saúde e segurança ocupacional melhora o seu ponto de chegada e possibilita o sucesso. Aqui eu peguei mais uma palavra que o narrador fala que é bem diferente de como eu pronunciei, que é essa aqui, ó. Safety outcomes improves your... Essa palavra aqui, deixa eu ver se aparece aqui no mouse. Aqui, ó. Né? Percebe que eu falei outcomes. Outcomes. Ele vai falar tipo quase um outcomes. Olha só. Safety outcomes improves your... Outcomes. É quase isso, tá? Como ele fala, mas é um outcomes, tá? Também peguei a pronúncia dela aqui para mostrar para vocês. Outcome. Outcome. Tá? Outcome. Beleza? E depois nós temos essa daqui. To help small business, SafeWork SA has developed a guide and checklist. Então, to help small business, SafeWork SA has developed a guide and a checklist. Então, to help small business, SafeWork SA has developed. Developed seria isso aqui, ó. To develop é desenvolver, tá? Aí no passado fica develop. Só que não é page, não é developed ou developed, não é com som de T. Vai ficar isso aqui, ó. Developed a guide and a checklist. Então developed.
Toda vez que vocês tiverem isso aqui é um chamado de verbo regular. São os verbos que são acrescentados no ed, né? Que o ed para ficar no passado. Quando vocês encontrarem palavras que terminem com P, com T, com S, palavras que terminem, lembra, o verbo é esse aqui, ó. Ele termina com P. Qual que é o segredo? Existe um segredinho para isso. Eu posso até fazer uma aula só de verbo regular, se você quiser. Se vocês pedirem aqui, eu faço. Mas o lance é assim. Não, developed. Errei aqui. Developed. Mas o lance é assim. Palavras que fazem com que a nossa corda vocal não vibre, tipo não vibra. É diferente de, deixa eu ver uma outra aqui. Sei lá. É diferente de essa palavra aqui, ó, to call. Então, ó, call. Você está sentindo vibrar no final, o final da palavra. Call, all. Nesse caso que vibra, o som vai ser de ed. Então, to call é ligar, chamar, telefonar. E o passado é called. Claro que você não vai falar assim. Called. Senão pensa que tem algum problema. Você vai falar called. Tá? Eu uso esses intervalos de sons ou de leitura para facilitar o teu entendimento. Então, quando eu falo called, é só para você se ligar que tem um som de D. Mas na hora que você está lendo, digamos que ao invés de developed, fosse called. Então, to help small business, Safe Work SA has called a guide and a checklist. Called. Tá? É claro que eu, pelo menos, não consigo identificar na minha própria fala sempre um D. Às vezes eu estou lendo e, por conta dessa rapidez, eu acabo lendo como um T também. Tipo, seria has called a guide. Entendeu? Não teria falado has called. Tá? Não dou essa pausa forte no D. Mas saiba que é um D que tem ali. Tá? Aqui é chamado, ligado, telefonado, ligou, chamou, ligou, telefonou, uma coisa assim. Tá? Então, developed. Has developed a guide and a checklist. Na verdade é and a checklist, tá? Porque se fosse um and com A ficaria ena. Mas como só tem um and checklist. Beleza? E aí nós temos, para ajudar as pequenas empresas, Safe Work SA desenvolveu um guia e um checklist. Vamos lá, que essa aula vai ser um pouquinho mais longa do que a outra. Well, managing work health and safety isn't difficult. Setting up a safe work. To help small business, Tá, mais uma. by following just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. Então, by following just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. Tá? Lembrando que a palavra positive, ela pode ser pronunciada positive ou positive, tá? E como se fosse positive, tá? Então, by following just 7 simple steps. Então, o simples, simple, tá? Não é simple, é simple, tá? Simple. Talvez tenha um som de um E também, sample. Vamos confirmar aqui. Só pra gente ter uma noção. Olha só, vamos lá. É isso mesmo. Simple. Eu acho que, não sei se vocês perceberam, mas, bom, a escrita conforme a classificação internacional, o IPA, acho que é IPA, né? Eu me esqueci. IPA, isso, International Phonetic Alphabet. A escrita dessa palavra é assim, ó, tá? Eu nem precisei colocar a barrinha.
Mas percebam que até na hora de ouvir, é quase som de I, ó. Simple. Simple. Esse som aqui, eu já falei em stories, em aulas, ele tem um som de E, tá? Então seria um simple, simple. Mas eu escuto pelo menos o som aqui do dicionário, um I, simple, simple. Então não é um simple e também não é um sample, é um sample. E de novo, cara, eu já falei isso em outras aulas, vocês vão ver muitos sons intermediários. Nem é simple e nem é sample. É um sample, sample, simple. É um intermediário. Para não pirar a cabeça, eu falo simple e pronto, e vida que segue, beleza? The life goes on. Então a vida segue, entendeu? Porque senão vai ficar louco tentando descobrir e não vale a pena, né? Vai por mim, não vale a pena você... E aí, é isso ou aquilo? É isso ou aquilo? Não vale a pena. Vamos lá. Ao seguir só 7 passos simples, você pode criar uma cultura positiva de saúde e segurança ocupacional que contribui para a segurança do seu negócio. Mais uma. Setting up a safe workplace is step 1. Então, setting up a safe workplace is step 1. Então, setting up, então esse setting, né? Percebe que ele pronuncia com som de R, né? Setting up. Então, setting up acaba juntando, né? A safe workplace is step 1. Step 1. Percebam que é muito comum quando uma palavra termina com uma consoante, começa com uma vogal, eles juntem elas. Então, é como se fosse um setting up, e o segundo, step 1. Então fica step 1. Step 1. Então, Setting up a safe workplace. Setting up a safe workplace is step 1. Step 1. O outro, ele meio que fala setting up, né? Ele não vai pronunciar com r. Bora ver aqui. Setting up a safe workplace is setting up a safe. Eu acho que ele tá falando com T. Tipo, setting up. É que tem som de in também, né? Será que é assim, ó. Setting up. Tá? Então você pode pronunciar tanto setting up quanto setting up. As duas formas vão estar corretas. Então, montar um ambiente de trabalho seguro é o passo número 1. Well, managing work health and safety isn't difficult. It's about leadership, it's about commitment. Então, na verdade, ela já fala essas 3 frases aqui. Então, well, managing work health and safety isn't difficult. It's about leadership, it's about commitment. Bom, vamos lá. Bom, gerenciar segurança e saúde no trabalho não é difícil, é sobre ter liderança, é sobre ter compromisso ou comprometimento, né? Commitment. A parte do leadership, ele tanto pode ser pronunciado liderança, né? Ele pode ser pronunciado leadership, leader ou leader. Leadership ou leadership, tá? Commitment, tranquilo. E o de cima, well, managing work health and safety isn't difficult, tá? Então também não tem dificuldade aqui. Mais uma. It's also about communicating what the requirements are and then making sure that everybody actually understands that to take the responsibility and the ownership required to make it successful. Esse aqui vocês estão vendo que é um pouco maior, essa fala. Então, não tentem ler tudo de uma vez. Vão fracionando as frases para ficar mais fácil de vocês lerem, tá? Não precisa ler tudo de uma vez como ela fez. Obviamente, ela está falando aqui, ela não está lendo, né? Então, fica muito mais fácil. Então, vão lendo pausadamente. Mas começa assim. It's also about communicating what the requirements are and then making sure that everybody actually understands that to take the responsibility and the ownership required to make it successful. Bora ver se eu consigo pegar 2 sons aqui que eu percebi na hora que eu tô lendo. Eu consigo trazer para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir porque, enfim, lá, primeiro que ela tá falando, segundo que o áudio não é tão alto assim, mas vamos lá. É sobre comunicar quais são as exigências
e aí certificar que todos verdadeiramente as entendam a tomar a responsabilidade e propriedade necessárias para fazer dar certo. Vamos ver se eu consigo pegar aqui esse som que eu quero passar para vocês. It's also about communicating what the requirements are and then making sure that everybody actually understands that to take the responsibility and the ownership required to make it successful. Eu não sei se vocês vão conseguir captar, porque ele é muito rápido, mas o que eu quero trazer é esse aqui, esse som aqui, ó. Peraí, cadê meu mouse? Ué, tá aparecendo? Aqui ele começa assim, ó. It's also about communicating what the... Esse aqui, THE, tá? Ah, tem um negocinho aqui, Não tem, porque eu tô no modo de leitura. Bom, mas esse the, tá? Esse the. Antes do... Façam assim. Peguem o áudio e peguem nessa parte e voltem um pouco. Antes do requirements, ela não fala the, por exemplo. Até porque isso nem existe no... Ele tem a impressão que é the, mas não é. É the. The, tá? Ou the, se você estiver falando muito rápido ou não souber falar o TH. The. Também funciona. Então, the requirements. The requirements, tá? E depois, aqui no final, tá, tem assim, ó, and... Ah, apareceu meu mouse. Ué, não tá aparecendo agora? Então, o the requirements, tá? E aqui no final, aqui, ó, nós temos de novo ele, só que como ele vem antes de uma... A palavra vem antes de uma vogal, não é the, é the. The. Eu consegui perceber na hora que ela leu. Não, na hora que ela falou. Na hora que eu estava lendo e ela falou. Mas eu não sei se todo mundo vai conseguir perceber. Vamos lá de novo. It's also about communicating what the requirements are and then making sure that everybody actually understands that to take the responsibility and the ownership required to make it successful. É porque ela não fala pausadamente como eu estou falando aqui. Ela tá conversando, né? E eu estou lendo para vocês. Então, ela fala assim, the requirements, the requirements, the requirements. Então, é muito sutil. E o the ownership também é muito sutil. Ela não fala the ownership. Ela fala the ownership. The ownership. Então, talvez vocês não consigam pegar isso aí. Tá tudo bem também. Não é nenhum mérito conseguir pescar um negócio desse, não. É porque como eu sei a regra, então já fica mais fácil eu entender o que ela tá falando, tá? Mas se eu tivesse sem esse texto, provavelmente eu não conseguiria... de novo, eu sei a regra, eu imaginaria que ela estaria falando isso. Mas também poderia passar um the do ownership, que eu nem me atentaria. Beleza? Mas só saibam que o the antes de consoante, né? The, tá? E the antes de vogal. Eu já falei isso várias vezes durante as aulas, mas eu acho legal trazer quando nós temos exemplos. Infelizmente é um pouco rápido a forma como ela fala. E por último, We just want everybody to be safe. Essa frase deve ser uma loucura se você tentar ler assim como ela está lendo. Então separa ela em we just want, e depois everybody to be safe. Everybody, então everybody, né? Aqui ó, everybody, e não é every, não é every, não, everybody. Vocês vão ouvir também um buddy. Bora ver se eu consigo pegar aqui. Everybody. 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 Todo mundo falando body, ninguém falando buddy. Everybody. Everybody. Bom, enfim, everybody. E o safe vocês já entenderam. Então, we just want. Lógico que na hora da fala vocês não vão falar we just want. We just want. We just want. Eu quase não pronuncio o segundo T. Na verdade, a minha língua toca no céu da boca, mas eu não pronuncio t. Só um we just want everybody to be safe. We just want everybody to be safe. Então, peguem a primeira parte, we just want, e depois o everybody to be safe, e aí juntem. We just want everybody to be safe. Beleza?
Bom, então a gente termina por aqui. Eu vou fazer a leitura. Eu só vou parar, isso igual como eu fiz da última aula, eu só vou parar se eu errar. Se eu não errar, aliás, deixa eu colocar o texto todo, né? Se eu não errar, eu vou fazer a leitura, como eu falei, né? Eu falei de um tiro só, de uma só vez, tá? Então, até tirar aqui o fone que eu não vou mais escutar nada. Então vamos lá. O texto começa assim: For every small business, work health and safety is a key responsibility. All small business owners and operators need to ensure that work health and safety is a part of their business planning to ensure that people at work are safe. Achieving good work health and safety outcomes improves your bottom line and enables success. To help small business, Safe Work SA has developed a guide and a checklist. By following just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. Setting up a safe workplace is a step 1. Well, managing work health and safety isn't difficult. It's about leadership, it's about commitment. It's also about communicating what the requirements are and then making sure that everybody actually understands that to take the responsibility and the ownership required to make it successful. E por último, we just want everybody to be safe. Então, we just want everybody to be safe. E com isso nós terminamos a nossa aula de número 3. Bom, se você tiver alguma dúvida, uma coisa não deu para entender, enfim, quer tirar alguma dúvida em relação à pronúncia, estrutura, qualquer coisa que vocês quiserem saber, comenta aqui embaixo, aqui no link dos comentários, né? Tem uma parte aqui de comentários no vídeo e também lá no meu Instagram. Lembrando que o material tá lá no Telegram, ele vai sair do ar, então não perde tempo, vai lá e faz o download desse material. E se você precisar de alguma coisa, é só entrar em contato comigo. Valeu, um forte abraço, até a próxima aula. Tchau!